Lei da Liberdade Religiosa existe em Portugal desde 2001, mas foi em 2019 que Eduardo Ferro Rodrigues, o então Presidente da Assembleia da República, propôs e viu aprovada por unanimidade a determinação do dia 22 de junho como o Dia da Liberdade Religiosa. Na TSF, desde que nos lançámos neste caminho a que chamamos Comum do Meu Deus, temos cultivado esta ideia, juntando todos os dias o diálogo interreligioso, três representantes das três religiões de raiz abraâmica. Uma judia, um muçulmano, um católico respondem diariamente a reptos que podem ser religiosos ou não, mas que permitem ler o mundo com outras perspectivas. Voltamos à Assembleia da República, que já nos tinha recebido há 2 anos. Estamos no refeitório dos monges. O Khalid Jamal é empresário, é também professor universitário, é um ativo elemento da comunidade muçulmana. A Miriam Assor é escritora, jornalista, é judia. O João Paiva, que hoje não está connosco, é professor universitário, é católico, não conseguiu estar presente nesta sessão, mas deixou-nos uma mensagem que eu reproduzo agora. Por ocasião da celebração da nossa liberdade religiosa, saúdo todos os presentes, na impossibilidade de estar fisicamente presente. Permito-me tomar parte nesta mesa através desta missiva. Gostaria de dizer que a liberdade religiosa é uma conquista civilizacional, relevante e que só pode ser garantida e potenciada pela cidadania e pela ação política. Na Casa da Democracia fica bem festejar e robustecer este valor de liberdade de culto, que é a charneira indissociável do próprio tesouro mais lato da livre liberdade. Do lado cristão católico romano e por inspiração dos Evangelhos, só há espaço para aberturas, não para fechamentos. O programa Comum do Meu Deus, da TSF, é um palco deste mesmo exercício de diálogo franco e aberto, que hoje se expressa para além do estúdio, precisamente na Catedral da Democracia. Agradeço a todos poder dar este simbólico contributo para a celebração da liberdade religiosa. Está registada a mensagem do João Paiva. Vamos começar. Bem-vindos. Antes de começar, não será de todo suficiente todos os agradecimentos que aqui puder deixar em meu nome, da TSF, do Khalid, da Miriam, também do João, para o inexcedível empenho no acolhimento da Presidência e de toda a equipa da Assembleia da República. Sentimos-nos em casa, na Casa da Democracia. Vamos a isto, Khalid e Miriam. São as leis que garantem a liberdade religiosa ou são as pessoas no dia-a-dia que têm essa tarefa pela frente? Khalid, queres começar? Bom, eu rejeito essa construção linear que no fundo é a lei. Como sabemos, e eu também, dada a minha área de formação, sou jurista, não de profissão, mas de formação, mas permito-me que comece por dizer que rejeito que essa construção seja uma construção de causa e consequência, isto é, não é a lei que, embora seja conformadora dos comportamentos sociais, que muito embora seja, no fundo, o limiar daquilo que são os serviços mínimos ou a dignidade mínima que deve dar também à configuração da liberdade religiosa, não deve ser necessariamente uma causa para a consequência da liberdade religiosa. E, portanto, eu gostava de começar por assinalar que a liberdade religiosa deve ser uma construção societária que é dinâmica e que não se esgota no momento, seja de formulação da lei, seja no cumprimento escrupuloso da lei. Ou seja, são as pessoas. São as pessoas, essencialmente. É a sociedade que, no seu todo, com os devidos avanços e recuos, tem de compreender, deve procurar compreender, que a liberdade religiosa é importante. E é importante porquê? Primeiro porque se enquadra no quadro da liberdade, não é? Das grandes, daquilo que os juristas chamam os direitos, liberdades e garantias, que são indispensáveis à vida em sociedade. Como Churchill diria, não é? A democracia é um regime imperfeito, talvez o pior regime que conhecemos, mas o melhor de todos os outros que não conhecemos. E, portanto, em bom rigor, eu continuo a acreditar, também nasci e cresci num contexto democrático, apesar da minha fé muçulmana e, de facto, de haver alguns países de maioria islâmica que não têm essa democracia assegurada no seu pleno. Eu nasci e cresci num regime democrático e continuo a ser um incondicional defensor da liberdade. A dificuldade aqui, neste contexto, mora essencialmente no estabelecimento dos mínimos e de uma linha de separação ténue que muitas vezes ocorre entre aquilo que é o exercício da minha liberdade religiosa. Será que eu posso ou devo exercer essa liberdade em esfera pública? O que é que isso significa em esfera pública? Quer dizer, o muçulmano pode fazer a oração num espaço público sem que para tal seja julgado ou que seja percepcionado como estando a invadir a esfera pública?
uma jovem que use voluntariamente, atenção, não estamos a falar aqui de nenhum tipo de coação, mas que use o véu por uma questão de respeito com o seu universo religioso e cultural, está, por isso, a cometer algum crime em esfera pública, ou seja, em teoria estas coisas funcionam muito bem, mas depois a dificuldade que temos é explicar a cada uma das pessoas que vivem num determinado espaço, neste caso aqui em Portugal, aos portugueses, onde é que mora e onde é que mora a verdadeira liberdade religiosa e qual é que é a linha de separação entre aquilo que eu considero um livre e saudável exercício da liberdade religiosa e aquilo que já se considera intromissor e invasor daquilo que é a liberdade do próximo, como sabemos é um princípio eminentemente universal. Antes de irmos à Miriam, queria só perguntar se, na tua opinião, a lei já está suficientemente clara e garante aqueles direitos ou ainda podia ser melhorada? Bom, devo dizer, aliás, é uma pergunta muito interessante, devo dizer que a nossa lei da liberdade religiosa é considerada uma das mais evoluídas e aprimoradas a nível mundial. Sem prejuízo de ser uma opinião jurídica, e, enfim, os experts avaliarão, há 2 ou 3 aspectos que eu gostava de sublinhar. No fundo, a lei, como disse, reflete, em princípio, o espírito vigente no seio de uma determinada sociedade ou circunscrição territorial. E nós dizemos orgulhosamente, e espero que continuemos a manter essa senda, que os portugueses recebem e acolhem muito bem. Nós somos bons a receber e somos pessoas que conseguimos perceber e encarar a diversidade como uma riqueza. Isso é um traço que, de resto, acho que sempre foi comum aos portugueses. Não nos esqueçamos que os portugueses, nós somos um povo que partimos além fronteiras, dada, enfim, a reduzida dimensão do país, para descobrir novas culturas, novos povos. Esta palavra, enfim, às vezes pode não ser politicamente correta. Descobrir, quando eu digo, é no sentido de ir além fronteiras. E, portanto, eu gostava de dizer que a lei da liberdade religiosa parece-me ser um instrumento muito eficaz, para além do simbolismo que tem, na configuração, se quisermos, e no alargamento de direitos que outrora eram apenas da comunidade maioritária, comunidade cristã, designadamente católica, porque já existia um instrumento que era a concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa, que, no fundo, permitia que os católicos tivessem direitos. Por exemplo, o direito de se casarem ou de celebrarem casamentos civis sob forma religiosa, que foi alargado às comunidades minoritárias, designadamente à comunidade muçulmana e à comunidade judaica também, que são assim talvez as mais antigas e as mais próximas do universo cristão, dada a existência de um Deus único e de uma doutrina, se quisermos, semelhante. Mas mais, Nuno, a possibilidade, por exemplo, de um muçulmano ou de um judeu ser inumado significa sepultado em território português, de acordo com os cânones das nossas religiões, a criação de comunidades religiosas com alguma liberdade e com alguma possibilidade de autoconformação. E, portanto, eu acho que a lei expressa o sentimento do povo português, da maioria do povo português. Acho que devia-se continuar a manter assim, portanto lanço aqui este repto e parece-me que os nossos, quem fez, naturalmente houve várias pessoas envolvidas, sobretudo o Dr. Vera Jardim, como sabemos foi uma pessoa muito envolvida nesse contexto e que me parece foi muito sábio e acertado na forma de reduzir a escrita aquilo que no fundo era o sentimento da expressão do povo português. Miriam, a mesma pergunta, ou seja, são as leis que garantem a liberdade religiosa ou são as pessoas na prática do dia-a-dia? As leis garantem a liberdade religiosa no papel, as constituições, os tratados, as leis civis estabelecem uma base legal que protege de facto o direito à crença, o direito ao culto, da expressão religiosa também, a conversão, entre outros tesouros. As leis específicas protegem locais de culto e criminalizam a intolerância religiosa, esse mal cerebral. E sem essas leis, o direito parece-me que poderia ser violado sem consequências efetivas, sem consequências legais. Parece-me que são estas leis um escudo humano. Mas, por outro lado, as pessoas fazem a liberdade religiosa funcionar na vida real, na prática. De nada nos adianta ter uma lei
se a sociedade onde vivemos não respeita a diversidade religiosa neste convívio maravilhoso diário que é a vida, no trabalho, nas escolas, nas redes sociais também, nos espaços públicos. Portanto, todos nós temos um papel muito prático, que é respeitar e proteger o direito do outro, seja quem seja o outro, de crer ou não crer. E quando existe uma intolerância religiosa, o problema não é a falta de lei, mas é a falta da aplicação e o respeito social. Portanto, a lei, aos meus olhos, garante o direito, as pessoas garantem o respeito. A liberdade religiosa só pode ver a luz plenamente quando as instituições a protegem e as pessoas praticam-na no cotidiano. Uma liberdade madura precisa destas duas coisas. Antes de te fazer outra questão, ou de passar para outra questão, queria, até porque o Khalid já citou aqui o José Vera Jardim, que é o responsável também por uma parte do olhar da sociedade e do Estado para a questão da liberdade religiosa, foi deputado, foi Ministro da Justiça. E ao Presidente. E ao Presidente da Comissão, sim, e foi também, durante muitos anos, advogado. Portanto, teve de lidar também, até nos tribunais, com a questão da gestão das leis depois de ter de as fazer. Ora, numa declaração que ele enviou para esta edição especial do Mundo Meu Deus, o Dr. José Vera Jardim diz que a celebração deste Dia da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso foi criado por deliberação da Assembleia da República, que é um momento de reflexão e de comemoração em sociedades cada vez mais crispadas e em que há sinais de incompreensão e intolerância. Esta celebração é cada vez mais atual. Nesse sentido, saúdo todos aqueles que compreendem a importância de se relembrar, no quadro da representação parlamentar, os passos tidos pela sociedade portuguesa para envolver todas as religiões na luta pelo entendimento e pelo eficaz cumprimento da tolerância produzido na lei da liberdade religiosa. Agradecemos também ao Dr. José Vera Jardim esta mensagem que nos deixou para esta edição especial. A pergunta, ou melhor, o caminho que eu queria seguir nesta conversa era, Míriam, uma minoria religiosa tem de sujeitar-se às regras da maioria? Não, e essa pergunta é uma pergunta curiosa, que já me foi feita por outras pessoas, inclusivamente amigas. Não, uma minoria religiosa não deve ser sujeitada à dita ou pseudo-maioria religiosa em termos dos nossos direitos fundamentais. Em sociedades democráticas, que é o que nos interessa, e baseadas no Estado de Direito, a liberdade religiosa que estamos hoje aqui a contemplar é um direito garantido a todos, independentemente de quantas pessoas compartilham essa crença. Portanto, há uma garantia e que assegura que toda a gente tem o direito de professar livremente a sua fé e praticar os seus rituais. Depois também há outro aspecto que me parece importante, que é a laicidade do Estado. O Estado é laico, ou seja, não deve favorecer nenhuma religião. E isso significa que as benditas leis, as políticas públicas e instituições do Estado não devem se prostrar nem se ajoelhar às doutrinas religiosas. Portanto, um dos pilares das democracias modernas é o respeito às minorias, e a maioria pode sim, de facto, decidir em eleições, mas não pode impor as suas crenças de uma forma bárbara ou de uma forma que viole os direitos das outras pessoas. Portanto, resumidamente, mesmo que uma religião seja maioritária, isso não lhe dá o direito de impor as suas crenças, as suas práticas sobre os seguidores de outras religiões, ou sobre quem não tem religião. Aliás, uma minoria tem os mesmos direitos, estou-me a repetir, mas isto é importante, que qualquer cidadão, e é o dever do Estado, português ou onde for, de proteger estas minorias. Khalid.
uma minoria tem de sujeitar-se às regras da maioria? Neste caso estamos a falar de religião. Eu diria que em termos de princípio, obviamente que não é? Garantidos os mínimos para que essa comunidade possa, com a liberdade que lhe é devida, assistida e merecida, realizar aquilo que são a expressão do seu culto e da sua fé. É engraçado estares a falar do Dr. Vera Jardim, porque ele foi Ministro da Justiça e dos Cultos. Era assim que era mencionado o então Ministério, que hoje já não existe nessa expressão dos cultos. Ou seja, todos nós temos a consciência, infelizmente para aqueles que são crentes como eu, que a religião, eu não diria perdeu espaço, mas ganhou um outro espaço e uma outra dimensão na esfera pública. Não vou dizer que foi menorizada ou passada para o segundo plano, porque isso seria, enfim, encarado se calhar como um profeta da desgraça, que não é o meu caso. Eu sou um homem otimista e acho que as pessoas devem acreditar naquilo que acreditam e devem realizar as suas convicções expressadas na sua prática, da forma que entendem. Agora, há um aspecto muito importante aqui que eu queria salientar, que no fundo é aquilo que o Padre Anselmo Borges fala, penso que foi a primeira pessoa a expressá-lo publicamente, a diferença entre laicismo e laicidade. Isto é, eu concordo com o Estado secular, com o Estado laico, com o Estado que não tenha uma matriz de natureza religiosa, designadamente cristã, falando aqui o caso de Portugal, que é um país que dizia-se que há uns anos atrás tinha cerca de 60% da população cristã, portanto 60% da população se ancorava na fé cristã. Não significa isto dizer que tinha uma prática consubstanciada, que é muito difícil de determinar, que no fundo nos transportasse para esse universo de prática. O que é que eu quero dizer com isto? Será que estes 6 milhões de declarados cristãos, permitam o uso desta expressão, iam à igreja todos os domingos? Dificilmente, não é? Portanto, a prática religiosa não é uma medida per si que consubstancia e que pode ser um barómetro para eu medir a minha fé. Se eu, em termos de princípio, sou contra um Estado autocrático e um Estado que, de alguma forma, afirme uma expressão religiosa como religião de Estado, por outro lado, também não posso aceitar um laicismo, uma laicidade exacerbada, elevada ao extremo, que pretenda dinamitar e esvaziar por completo o fenómeno da crença e o fenómeno das religiões em esfera pública. E, portanto, aquilo que muitas vezes se intitula como secularismo militante é uma enfermidade que as sociedades não devem padecer. Porquê? Uma razão muito simples. As religiões são muitas vezes instrumentalizadas em funções de fins diversos, designadamente a fim dos conflitos, designadamente a fim de outras agendas, mas também pela agenda política. Já foram no passado, infelizmente sentimos que atualmente muitos dos responsáveis políticos servem-se da religião e instrumentalizam-na para obter para si ganhos políticos. E isso é um problema porque, como a Miriam dizia em instantes, a César o que é de César, não é? O célebre Bocardo, em que Estado e religião não devem confluir no mesmo espaço, porque de certa forma eles acabam por se autocontaminar mutuamente. E portanto, nesse sentido, eu gostava de sublinhar que as religiões devem ser aquilo para a qual elas foram criadas, que são instrumentos para a veiculação e promoção da fraternidade e do bem universais, e não devem ser misturadas com o fenómeno político, porque normalmente isso dá um péssimo resultado, como sabemos, até por razões históricas. Queria colocar na nossa conversa uma frase interessante que eu ouvi esta semana e que já tenho ouvido, mas que me foi recordada esta semana, até num programa da Antena 1, o historiador Jaime Nogueira Pinto frisava que o Islão não é a jihad, mas que essa confusão continua a existir no dia-a-dia da comunicação. Quem é que pode ajudar a resolver esta confusão? Olha, Nuno, várias pessoas. Antes de mais, os muçulmanos moderados, como eu quero acreditar, permitam-me aqui modéstia. Porquê? Porque são pessoas que conseguem perceber que a palavra jihad não deve ser traduzida no sentido literal. Isto não é. A jihad não é uma guerra santa. O profeta Muhammad, quando terminou a segunda campanha, batalha, podemos ser mais eufemísticos, mais agressivos, mas no fundo eu não excluo aquilo que é uma realidade factual, que o profeta Muhammad foi um líder essencialmente religioso, mas também um líder comunitário e, por que não, um líder militar em alguns contextos. Num contexto de legítima defesa, não num contexto de ataque.
Porque naquela altura, ainda hoje, sabemos que é uma história recente, nós podemos dizer, bom, na altura do profeta e na altura da constituição das religiões, era admissível, no contexto societário, as conquistas e as reconquistas e a territorialidade. Sabemos que isso é uma história que não é do passado, é uma história recente. Como sabemos, há invasões militares em várias zonas do globo a acontecer, inclusive na Europa, que nós achávamos ser o primeiro mundo e um Estado evoluído do ponto de vista... uma zona do mundo evoluída do ponto de vista social. E, portanto, as histórias do passado... A minha mãe, de resto, enfim, é uma pessoa com formação em História e diz-me o seguinte: em História nada se perde, tudo se recicla e renova. E, portanto, na realidade, nós devemos olhar para os exemplos históricos que são exemplos chaves do passado. Ainda a questão da jihad. O profeta Muhammad, no final da sua batalha, vamos dizer, a batalha de Uhud, ele virou-se para os seus companheiros e disse uma frase que me parece muito simbólica. Disse: agora terminou a jihad pequena, vamos começar a jihad grande. Qual é a verdadeira jihad para o muçulmano? A guerra para o muçulmano é lutar contra os meus instintos, é fazer o jejum no mês do Ramadão, num calor árduo e num calor sórdido e, na realidade, tendo eu vontade de beber água. É, no fundo, lutar contra aquilo que é um instinto primário da natureza humana. E, portanto, na realidade, eu diria que é muito importante que os muçulmanos moderados possam explicar a outros que não compreendem muito bem aquilo que são estas realidades e aquilo que é o Islão, o que é a realidade muçulmana, mas mais os professores. Porque, como sabemos, muita da iliteracia religiosa reverte-se num julgamento sumário em relação às fés. Os sacerdotes, que têm uma enorme responsabilidade, sejam imãs, sejam rabinos, sejam padres, os atores, os protagonistas do diálogo e da narrativa e da construção da narrativa religiosa, têm uma enorme importância na associação, ou se quiserem, desassociação da religião com valores de guerra, designadamente. E depois, por outro lado, aquilo que eu acho que é muito importante e que tenho batido por isso, que é, ao contrário do que estava a dizer, a promoção da literacia religiosa. Todos nós, começando por mim, sabemos muito pouco das religiões. Se calhar sabemos um bocadinho da nossa, aqueles que praticam, mas não sabemos da do próximo. Ora, para mim, que sou muçulmano, já disse isto várias vezes em vários fóruns, é muito difícil de saber o que o Islão pensa de Jesus se eu não souber o que os meus irmãos cristãos pensam de Jesus. E, portanto, uma aula simples, simplificada de religião comparada era um bem, um serviço público que todos nós podíamos fazer à sociedade. Deixa-me fazer o paralelo, Miriam. O judaísmo é o Estado de Israel ou mesmo o governo de Israel? Não é nada. O judaísmo não é um Estado, portanto, nem é um governo de Israel. Não é este governo, nem é nenhum governo. Estamos a falar de matérias totalmente distintas, embora haja alguma ligação cultural histórica também que os relaciona. Mas o judaísmo é uma religião monoteísta, milenar, baseada na Torá, portanto está na lei, e noutras tradições religiosas judaicas. E envolve algumas práticas espirituais, estamos a falar de éticas, culturais, filosóficas. Nós vivemos em muitos países do mundo e a maioria, inclusivamente, não mora em Israel. O Estado de Israel é um país soberano, fundado em 1944, em maio, tem um governo, tem um exército, tem leis e tem fronteiras. E foi estabelecido como um Estado judaico, o que significa que tem uma identidade nacional conexa ao nosso povo, mas não é uma teocracia, não é o Irão, não somos ayatollahs. Temos cidadãos judeus, mas também há cidadãos árabes, muçulmanos, cristãos, drusos e outras minorias. Portanto, o governo de Israel é um sistema político, administrativo, que conduz Israel e as pessoas são eleitas democraticamente, os governos variam, hoje está o Bibi, amanhã pode estar outra pessoa, o povo é quem de facto mais ordena e o governo é composto por partidos políticos e não por rabinos especificamente para o efeito. De novo, o judaísmo é uma religião, o Estado de Israel é um país e o governo
de Israel é uma instituição política. Eles, portanto, Israel e o judaísmo podem se influenciar mutuamente em contextos específicos, mas nenhum deles, nem Israel nem o judaísmo, se resume um ao outro. O judaísmo não é um Estado, eu estou-me a repetir, mas isto é muito importante, porque as pessoas falam muito que o Bibi representa todos os judeus. Não representa nem ele, nem o Moshe Dayan, nem o Rabin. É um país e é uma religião. Não sei se a questão se coloca, ou pelo menos não tenho aqui memória se colocou já alguma vez, em relação à instalação ou construção de uma sinagoga, mas aqui o tema é mais vasto, ou seja, o tema é do templo, com uma concretização de realidades recentes. Porque é que construir uma mesquita, seja em Benavente, seja em Lisboa ou no Porto, é um problema, e construir um templo, um outro templo qualquer, mas nomeadamente uma igreja cristã, católica, não é um problema? Mas é um problema? Não sei, estou a perguntar. Não sentes que seja? Há uma mesquita central e existem muitas outras mesquitas. De Odivelas está, por exemplo, ou na outra margem, que eu saiba, há mesquitas e, inclusivamente, há escolas. Agora, mas acompanhaste o mesmo debate que eu, não é? Acompanhaste o mesmo debate que eu, por exemplo, agora, na recente campanha legislativa, em que os candidatos foram forçados a dizer se concordavam ou não com a instalação de mesquitas em determinados sítios, no caso em Lisboa, no Porto e em Benavente. No Porto, em Lisboa, ou em Benavente, ou onde quer que seja. Agora, voltamos à questão, que é as leis ou as pessoas. Portanto, há do português saindo às vezes à regra de ser uma pessoa que acolhe o estrangeiro, na cabeça das pessoas, as pessoas são estrangeiras, não percebem que o muçulmano é português, exatamente. não percebem que o judeu é português, ou não percebem, ou não confundem cultura com religião. Acham esquisito. E eu acho que às vezes pode acontecer essa coisa trágica, que é dizer, olha, agora estão a gastar milhões por uma mesquita em vez de irem lá para a terra deles. Errado. Mas também ninguém disse que aquilo era financiado por fundos públicos, não é? Também é mas verdade. ao que ouvi, o Presidente da Câmara estavam-lhe a apontar porque poderia haver algum dinheiro público okay, que fosse-te a mergulhar dentro. Eu não vejo mal nenhum. Sim. Nenhum, porque as pessoas são portuguesas. Sim. Olha agora. Khalid, Bom, porque é que construir uma mesquita em Benavente, no Porto ou em Lisboa é um problema? para já há aqui dois aspectos que eu gostava de sublinhar. Primeiro é a questão da separação, como disseste, entre cultura e religião. Como sabemos, a cultura não é só a cultura religiosa ou a cultura que nos transporta para este horizonte imaginário, no qual se convoca o universo religioso. É essencialmente a cultura vivencial dos povos. Um cidadão do Bangladesh, de origem indostânica, não é? Que é a comunidade aqui visada, do Bangladesh, do Nepal, do Paquistão, da Índia, não tem necessariamente os mesmos hábitos de vida, o mesmo modus vivendi que um português nascido e crescido em Portugal. Ou seja, um europeu, ou por exemplo, um árabe do Golfo Pérsico, outro árabe do Golfo atual, Golfo Arábico, digamos assim. E, portanto, primeiro é preciso acautelar as diferenças do ponto de vista vivencial. Em segundo lugar, nós, como seres humanos, e somos todos, penso eu, um pouco assim, nós tendencialmente somos avessos à mudança e somos avessos a algo que é diferente daquilo que é a nossa realidade. E, portanto, do ponto de vista cultural, os choques, essencialmente, são choques de natureza civilizacional, que se vertem para a questão religiosa. Porquê? Porque é mais fácil apontar o dedo à religião e à mesquita do que às pessoas em si, porque isso parece um bocadinho discriminatório do ponto de vista racial. E, portanto, se eu dizia até há 10 anos atrás, e continuo a manter, que não há discriminação religiosa, na verdadeira acessão do termo, e a descrição é essencialmente do ponto de vista étnico e racial, acho que é um importante debate que vamos ter nos próximos anos também no seio da sociedade portuguesa. E, portanto, o que é que me apraz dizer neste contexto?
que é o fenómeno. As pessoas não estão, do meu ponto de vista, contra as mesquitas em si. As pessoas estão sempre contra algo que não compreendem. Quando eu não compreendo o que se passa nas mesquitas, quando eu nunca fui a uma mesquita, quando eu não sei sequer o que é o Islão, naturalmente que eu vou ter reservas em relação a isso. Eu também podia ter em relação, por exemplo, ao budismo, se não conhecesse o budismo, não é? Permitam-me aqui a invocação de uma religião, aliás, que respeito muito. E, portanto, há um conjunto de mitos que foram construídos e instrumentalizados nesta senda dos populismos que assistimos e que, na realidade, não trazem nada de bom numa senda de sã convivência cultural e interreligiosa. Dou-vos alguns exemplos. Primeiro, a ideia de que o Islão vai conquistar a Europa. Convenhamos que isso é um fait divers. Na realidade, nós temos hoje na sociedade portuguesa cerca de 1,5 milhão de migrantes. Desses 1,5 milhão, vamos admitir, e eu já estou a ser hiperbólico, ou seja, estou a pecar por excesso, vamos admitir que 500 mil destes migrantes são de origem indostânica. Portanto, destes 4 países que eu elenquei, 2 destes países, do Paquistão e do Bangladesh, são em princípio de maioria islâmica. Também há sikhs, também há hindus, também há outras religiões nestas geografias. Mas vamos admitir que 99% destas pessoas são muçulmanas. Significa que nós temos cerca de 250 mil migrantes muçulmanos, ou que se revêem e que professam a religião islâmica em Portugal. No universo de cerca de 11 milhões de pessoas, não me parece que haja aqui uma vontade de conquista, não me parece que haja aqui uma necessidade imperiosa e essencial de conquistar e mais importante, de coartar e de colocar em causa aquilo que é a nossa existência. Deixa-me fazer aqui um statement que eu já fiz várias vezes. Se estas comunidades, por acaso são comunidades visadas, que são meus irmãos de fé, mas qualquer outra comunidade colocar em causa aquilo que são os valores do Estado de Direito Democrático, aquilo que é a nossa existência enquanto comunidade pacífica, naquilo que nos é característico e peculiar da sociedade portuguesa, aquilo que é chamado este retângulo à beira-mar plantado, o país dos brancos costumes. Se houver alguma comunidade migrante que coloque em causa a existência desse denominador comum, eu sou contra ela. Agora, não me parece estarmos na existência dessa ameaça à nossa sociedade enquanto civilização. O que me parece aqui é que estas comunidades migrantes, seja por razões de estarem na legítima aspiração de melhores condições de vida, seja porque muitas vezes são abusadas por alguém que, no fundo, necessita de mão de obra a um preço competitivo. Atenção que isso também é uma discussão que tem de ser tida, não é? Vejamos, por exemplo, vemos, infelizmente, as pessoas que fazem o setor da construção, que fazem o setor da agricultura, que fazem o setor que em inglês se diz do hospitality, são, se calhar, grosso modo, cerca entre os 49% e os 53% composta por migrantes, e na realidade são pessoas que trabalham um sem número de horas e que muitas vezes são exploradas. E, portanto, mas isso lá está, não tem a ver com a religião. Não tem a ver com a religião, é uma realidade completamente distinta da religião. Aliás, a religião se calhar até os ajuda a serem muitas vezes, a ser um instrumento para debelar aquilo que são o sofrimento destas comunidades. Agora, o problema qual é que é? O problema é que estas comunidades hoje na malha urbana começam a ser mais visíveis. Se nós antigamente olhávamos para os muçulmanos, aqueles que professam fé islâmica, que estavam muito circunscritos na sua redoma, naquilo que são os guetos, não é? Naquilo que são os bairros onde estas comunidades estão instaladas, os locais de culto, não é? Os chamados locais de culto de vão de escada, não significa que sejam clandestinos ou que façam ilegalidades, simplesmente as pessoas conformavam-se muito no seio das suas convivências do vizinho e da proximidade. Hoje nós assistimos numa cidade global como Lisboa e que quer ser cada vez mais global, já olhamos para o traje e para a indumentária das pessoas e algumas destas associamos-las logo a uma crença diferente. E isso acaba por, muitas das vezes, criar no seio da sociedade portuguesa alguma reserva, alguma desconfiança, que para mim só pode ser ultrapassada com uma coisa que é o conhecimento e a literacia e o conhecimento da realidade daquilo que é o próximo. Vamos entrar na reta final. Os partidos, Miriam, os partidos são parte da solução em alguns dos problemas que nós temos estado aqui a falar ou são obstáculos? Podem ser as duas coisas. Mas detectas mais empecilhos ou vontade de ajudar? Os partidos têm como carro-carroça a burocracia e não resolvem às vezes as coisas sozinhos. Portanto, é preciso às vezes mais tempo e mais paciência
para esperar respostas que os próprios partidos podem dar. Naturalmente, podem ajudar. Uma voz aqui nesta Casa da Democracia tem muito mais eco do que eu à janela, não é? Mas já por outro lado também pode atrasar ou pode arrastar-se, mas de qualquer das maneiras os partidos políticos têm-os sempre como aliados, não os vejo, mesmo aqueles para que eu não tenho afinidade da política, não os vejo como ameaça a algum ponto, a algum nervo que tenha alguma ligação com isto que nós estamos a falar, que é, por exemplo, como a mesquita pode ser uma grande dor de cabeça para pessoas que ainda têm os neurónios a precisar de óleo, mas um partido também não pode mudar o tempo longo das pessoas. Há uma mentalidade que não vai alterar assim de um dia para o outro. Eu posso sair daqui e ir para o Japão, eu mudo o meu espaço de tempo, mas não muda a minha mentalidade. Portanto, eu posso ir para o... Portanto, vais achar tudo estranho. Exato. Portanto, o partido pode ajudar, mas efetivamente no cotidiano da nossa vida há pontos que vai sempre aqui alguém achar que uma mesquita na Estrada da Luz está errado, porque eles têm aqui para a sua terra, erradamente, naturalmente. Khalid, pois há o risco dos partidos poderem querer ser arrastados pela vontade daquilo que é a maioria, serem empurrados pelo populismo. Como é que tu olhas para isto? Bom, são parte da solução ou obstáculos? Eu acho que tem de ser necessariamente parte da solução, nem sempre o são. Mas uma coisa é tem de ser, outra coisa é são. Sim, eu estou no âmbito ainda do dever ser e agora vou ao exemplo prático. Na realidade, quero acreditar que os partidos têm e são sempre parte da solução. Só não são, e o perigo mora aí, Nuno, quando se esquecem de um princípio que é essencial. Qual é o princípio? O interesse público, o interesse não é da maioria agora expressa no sentido estrito, não é? No sentido lato sensu, na maioria do povo. O interesse do povo, o interesse público, deve superiorizar ao interesse particular. E, portanto, quando os partidos instrumentalizam questões muito particulares, muito concretas, para subtraírem para si benefício próprio, aí mora o perigo, porque aí, lá está, acaba por resvalar na senda do populismo que há pouco falávamos. Há dois ou três aspectos que eu gostava de particularizar. Para já nós temos todos uma tendência, enquanto sociedade, infelizmente para nós, de julgarmos o livro pela capa, não é? Quer dizer, nós olhamos para a parte exterior, dizia-se sabiamente há uns anos atrás, e também no exercício da política, e não deixa de ser simbólico, uma vez que estamos na Casa da Democracia, que a mulher de César não basta sê-lo, há que parecê-lo, não é? E, portanto, as aparências, de facto, têm um aspecto muito importante. E numa era em que nós estamos... A sociedade de informação, em que todos nós estamos um bocadinho assoberbados por gerir tudo isso e num clima de manifesta aceleração social, o que eu queria elencar é que a política, e como tudo na sociedade, está sendo feita num nível de superficialidade e de ligeireza muito grande. Mas isso não é o reflexo da sociedade também? É, mas eu não deixo de me permitir assinalar isso. Porquê? Porque para mim essa é a causa do nosso verdadeiro problema, que é quando nós fazemos as coisas no nível de superficialidade, quando só olhamos para a forma mais do que para a essência, não vamos às verdadeiras questões. Não é preciso discutir valores, mas é preciso perceber como é que os valores são permeáveis e a abordagem é adaptada ao contexto atual. Convenhamos, nós fazemos um programa numa rádio de grande audiência, generalista, não sobre religiões, mas sobre a atualidade religiosa ou sobre o fenómeno religioso visto na perspectiva de três portugueses. O que é? Basicamente nos convoca para refletir sobre temas complexos de uma forma ligeira. É isso que a sociedade precisa, permitam-me, que é, no fundo, olharmos para as questões densas e complexas, que às vezes não se discutem de uma forma simplista, mas tentarmos de alguma forma adequar. Para mim, é muito difícil discutir religiões nos 100 e poucos caracteres que o Twitter me permite. E, portanto, quando me convocam a discutir religião num fórum eminentemente simplista e ligeiro,
é difícil discutir com conhecimento de causa. Depois, o segundo aspecto que me parece importante é um sentido inverso àquilo que acontecia no passado. Enquanto que no passado nós íamos para a universidade, para a academia, bom, se calhar eu sou suspeito, sou professor universitário também, convidado, mas nós íamos para a academia para alargar horizontes, para conviver com realidades culturais, sociais, intelectuais diferentes da nossa e para sempre respeitarmos essa diferença na riqueza da sua diversidade. Ora, o que eu sinto hoje na sociedade, no seu todo e também, naturalmente, em Portugal, olhando aqui mais para a nossa realidade, é que nós temos um movimento inverso, no sentido de funil. E isso, naturalmente, é potenciado pelas redes sociais. Eu não acho que as redes sociais sejam um inimigo da sociedade. Contudo, há algo que eu devo assinalar, que é, nós hoje temos uma tendência, como começamos a ver, quem nos está a ver, o mundo por estes ecrãs, nós temos uma tendência de nos ser devolvido aquilo que nós pedimos. E qual é o problema disso? É que nós passamos a ver uma realidade percepcionada em vez de vermos a realidade real. Ou seja, se eu só procurar por conteúdos de natureza muçulmana e islâmica da minha fé, eu vou ter tendência para achar que o mundo é todo muçulmano, quando na realidade não é. Especialmente no país em que eu moro, que se calhar mais de metade da população, aliás, certamente metade da população, não pratica a minha fé. E, portanto, acabamos por ter uma realidade enviesada que nos é percepcionada erroneamente pelas redes sociais. Olhando aqui para dados concretos, para concluir, nós temos hoje, infelizmente, no âmbito da liberdade religiosa, e eu estou a olhar aqui neste refeitório dos monges para uma frase que diz: o mosteiro de São Bento da Saúde, de casa religiosa à sede do Parlamento. Todos os agentes políticos na sociedade devem procurar ter alguma literacia religiosa, até porque esta casa era uma casa de frades e uma casa religiosa que hoje é uma casa da democracia, onde se decide o futuro do país e, quiçá, em alguns casos, dos pontos de contacto que Portugal tem com o mundo, o futuro do mundo. Hoje nós assistimos a uma escala global de opressão no âmbito da liberdade religiosa. Os dados são da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, que aliás faz um trabalho extraordinário, e dizem-nos que 1 em cada 3 países, portanto estamos a falar grosso modo de mais de 33% da população mundial, sofre graves violações à liberdade religiosa. Cerca de 60 países, recordo que registados nas Nações Unidas são 193, portanto estamos a falar de cerca de 1/3, grosso modo, registram formas de perseguição ou discriminação, afetando cerca de 325 milhões, neste caso de cristãos, porque a fundação é pontifícia e, portanto, olha mais para o aspecto cristão. Não nos esqueçamos que os muçulmanos também são discriminados em 2 países que compõem, se calhar, metade do mundo, que é a Índia e a China, não é? E, portanto, nós às vezes, como estamos num país de maioria cristã, se calhar com menos simpatia para universos minoritários, como é o caso da comunidade islâmica, achamos que os muçulmanos são os maus da fita e são aqueles que julgam e são aqueles que perseguem os cristãos. Pois desenganem-se aqueles que pensam assim, porque na realidade os muçulmanos também são perseguidos noutras zonas do globo. O segundo dado que eu deixo como reflexão é aquilo que para mim é muito importante e que é uma batalha que nós vamos discutir e ter na sociedade europeia e mundial, que é a proteção aos locais de culto. A Assembleia da República goza de proteção jurídica e proteção material porque tem um dispositivo de segurança, porque é uma casa de democracia onde se faz o bem, onde se quer o bem, e os templos religiosos também. Porquê é que nós não alargamos essa proteção jurídica e material aos locais de culto? Nós temos 200 locais de culto destruídos em 2024. E, portanto, a União Europeia, de resto, já tem emitido orientações e programas que vão no sentido de alargar essa proteção aos locais de culto, mas parece-me que isso é uma realidade que ainda está um bocadinho longe de materializar e que é muito importante neste contexto em que as religiões muitas vezes acabam por ser perseguidas de forma indevida. Muito bem. Vamos terminar, mas Miriam, queres ficar com a última palavra hoje, para variar um bocadinho? Não, o Khalid gosta muito de falar, e ainda bem que fala, porque alguém que fala. Obrigado. pela simpatia, não é? Mas chega só, tem relação ao programa de que fazemos parte. Já lá vai, quanto tempo? 3 anos? 2? Sim, 2 anos e meio, 3 anos e meio. É um programa que, na verdade, derruba um pouco a ideia que está instalada
na cabeça de algumas pessoas que acham que um muçulmano, um católico e um judeu não têm afinidades e andam sempre às turras e não podem ser amigos. Erradíssimo. Erradíssimo. E se há ouro que este programa trouxe, é exatamente este, que é com perguntas que o Nuno lançava e perguntas muito agrestes, boas, Difíceis. Não, dizer. de perguntas com as quais eu aprendi imenso, porque tive para que ler, que é para responder. Este programa, O Mundo Meu Deus, é um programa que, na verdade, independentemente de eu fazer parte ou não, vendo, veio mostrar um pouco que há possibilidade das pessoas serem diferentes, de na televisão e no campo as pessoas andarem até em guerra, mas quando estamos a trabalhar nisto, porque isto é um trabalho, nós estamos a trabalhar, talvez a falar em paz seja uma hipérbole, mas é um caminho de mostrar que existe a possibilidade real, não é só para a fotografia, das pessoas serem inclusivamente amigas e poderem partilhar um espaço onde cabemos os três. Eu acho que este programa, que julgo não é o único, porque existe um outro, mais antigo do que o Khalid já fez parte, e que faz parte do meu irmão, mas acho que este é diário, todos os dias, durante não sei quanto tempo, nós já vamos em quantos programas? Em 560. Por aí. Portanto, e acho que considero que seja algo muito positivo para mudar também um bocadinho a mentalidade, às vezes obtusa, de pessoas que, sem mal nenhum, acham que as pessoas, um muçulmano, um judeu e um católico não têm nada a ver um com o outro. É errado. Temos bastante. E aprendemos bastante. Eu aprendo muito com o João, aprendo com o Khalid, já não falo aqui com o nosso camarada porque aprendo bastante. E acho que este programa deveria de haver inclusivamente até mais, que é para derrubarmos a ideia de que as pessoas andam todas às turras. Não andamos. Vamos conversando todos os dias. Obrigado. Exatamente. Obrigado, Khalid. Obrigado, Miriam. Quero, antes de terminar, também agradecer o acolhimento que, mais uma vez, tivemos na Assembleia da República, a toda a equipa, seja da Presidência, seja dos serviços, obrigado por nos terem acolhido bem, à Paula Campos também. Também agradecer ao Paulo Gomes, sem o qual isto não seria possível, também ao Miguel Costa, à Beatriz Gomes, que garantiram aqui esta emissão. Obrigado a todos, boas férias, se for o caso.